A gente recebe neste momento o promotor de justiça do Estado de São Paulo, ele é do GAECO, é o Lincoln Gaquia, conosco a partir de agora aqui no nosso All News. Nem sei se ele se considera o pai dessa criança também da mega operação, posso te chamar assim? Não. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, é um prazer falar com vocês e estou à disposição. Não sou o pai da criança, não, eu acompanhei dessa vez aqui um pouco à distância, mas sei da importância do trabalho dos colegas do GAECO e, como disse o Josias, não só do GAECO, do trabalho integrado. Eu sou um defensor, né, da cooperação e do trabalho multi-agências. Eu acho que é isso que funciona, né? Ministério Público, de mãos dadas com as polícias federal e estaduais, com as receitas, COAF e outros órgãos de controle. Promotor, a gente viu Agora, tanta... Eu nem tinha feito a minha por favor, pergunta Fabiola. ainda, Josias. Deixa eu fazer Por só a favor, primeira. Todo mundo ansioso para entrevistar Faz bem, ele, ó. faz bem. Não, ontem muita informação a respeito da mega operação e a gente ouviu tanto o ministro, né, Lewandowski falar é a maior já realizada e tudo mais. O próprio ministro da Fazenda falando sobre a importância disso no combate a crimes financeiros. Queria saber, na sua análise, que está tão acostumado, né, a combater o crime organizado, a estar de olho no que o PCC está fazendo, o que é mais grave que revelou nessa mega operação de ontem? Qual foi o ponto principal, na sua opinião, promotor? Olha, o ponto principal é a ação do PCC e do crime organizado em geral na economia formal e também no mercado financeiro. A gente já vem alertando para a infiltração do PCC no Estado. Tivemos aí a Operação Fidilinho no ano passado, relativa às empresas de ônibus que participaram de licitações públicas e estavam, né, de fato operando, com a direção capturada pelo PCC, e a gente tem verificado também a presença do PCC cada vez mais na economia formal, né? Não só do PCC, mas de outras organizações criminosas que se associam ao PCC para que promova aí esse tipo de participação muito preocupante do crime organizado em todos os setores da economia do Brasil. Uma coisa que chama a atenção, promotor, nessa operação, até o ministro da Fazenda dizia ontem, olha, todo mundo sabe que existe, sabe como funcionava, sabe, mas chegamos ali ao andar de cima, né? Esse andar de cima, ele é muito vasto, aparentemente, né? O que eu queria lhe perguntar o sistema financeiro aqui é vítima ou é cúmplice? Nós verificamos que, evidentemente, que não se pode demonizar ninguém, há coisa boa e coisa ruim em todos os setores, né? Há fintechs muito boas e operam na legalidade, há outras que estão facilitando o trabalho, a lavagem de dinheiro. Agora, aqui, o sistema financeiro é cúmplice ou é vítima desse esquema? Olha, eu não quero generalizar, evidentemente, né? Inclusive, nem todas as empresas que são listadas, né, não só nessa operação como em outras, às vezes ela tem participação direta do PCC. O que acontece, no caso do sistema financeiro, é que nós temos lacunas, né? Nós temos brechas ou de regulamentação legal, ou mesmo brechas relativas à fiscalização e controle do setor, que permite com que a organização criminosa, não só o PCC, eu ressalto, qualquer organização criminosa, que tenha uma boa assessoria contábil, tributária e financeira, possa utilizar essas brechas da lei para operar ao largo de qualquer fiscalização, né? E é disso que nós estamos tratando. Eu venho advertindo sobre a presença do PCC através de fintechs há 3 anos, inclusive. Por quê? Porque o Brasil, nesse processo de democratização do crédito, mesmo de propiciar à população carente um acesso aí, ao mercado financeiro, que talvez não teria no mercado financeiro formal, uma agilidade no pagamento dos negócios, ela permitiu uma profusão, um crescimento desordenado, sem qualquer tipo de fiscalização, de muitas fintechs que estão travestidas na função de empresas de pagamento, e como empresa de pagamento
elas não sofrem nenhum tipo de fiscalização, seja da Receita, do Banco Central, ou mesmo por parte do COAF, mas estão funcionando como bancos, ou seja, elas estão vendendo serviços bancários e principalmente o anonimato dos investidores. É isso que a gente está muito preocupado. Vai, professor. Agora, esse anonimato dos investidores, né? Tem uma conta que praticamente torna o criminoso invisível. O sujeito faz um contrato com uma fintech e ele vai para uma conta num banco tradicional, uma conta aberta em nome da fintech, mas é uma conta coletiva. Então, o crime se dilui numa conta bolsão ali. Como é possível que algo assim ocorra sem que as pessoas, pelo menos, suspeitem, pelo menos coloquem uma pulga atrás da orelha? Olha, gente, essa conta bolsão aí pode ter bolso sujo. Quer dizer, é possível imaginar que algo assim ocorresse e que ninguém suspeitasse que podia estar sendo lavado dinheiro sujo ali? Olha, eu vou te falar uma coisa, Josias. Antes de ser promotor de justiça, isso há mais de 30 anos atrás, eu fui bancário. Eu trabalhei no Banco do Estado de São Paulo e já naquela época a gente tinha que comunicar ao Banco Central as operações suspeitas. Né? Já fui caixa de banco, enfim. A gente precisava, se você suspeitasse de uma operação de alto valor, às vezes em dinheiro, já há 30 anos atrás era obrigado a fazer essa comunicação. Eu creio que está havendo, por parte dos bancos, uma falha no setor de compliance interno, porque, veja, eles abrem uma conta, aceitam uma conta no nome de uma fintech, às vezes essas fintechs, algumas delas estão em endereços fantasmas ou em work, né? Se for verificar, fazer realmente uma checagem, vai ver que elas não estão operando no mercado. Aí percebe-se que são empresas de pagamento, cadastradas no Banco Central como de pagamento, mas tem empresas que movimentam de 10, eu cheguei a ver até 100 milhões de reais por dia, através dessas chamadas contas bolsão. O que são as contas bolsão? Na verdade, as fintechs captam esse dinheiro dos criminosos, né, na maioria, porque quem quer manter o anonimato não é só integrantes do PCC, mas todo tipo de criminoso, inclusive aqueles que fraudam o imposto de renda ou qualquer tipo de imposto, e aceitar que abra-se uma conta em nome da fintech e isso fica por isso mesmo. Ou seja, a gente precisa, na verdade, o compliance interno também dessas grandes instituições precisa abrir o olho sobre isso. Eu sei que a FEBRABAN, eu já estive, inclusive, fazendo uma palestra para o pessoal da FEBRABAN. Há 3 anos atrás, eles ficaram horrorizados, né, com a minha fala, né, da possibilidade do PCC estar utilizando fintechs. Hoje, eles já veem que é uma realidade, já cobraram isso do governo. Veja que a regulamentação das fintechs ficaria para 2029. E aí, hoje, o ministro Haddad já anunciou e hoje já começou a valer uma regra que essas fintechs vão sofrer as mesmas fiscalizações do que as instituições financeiras formais estão sujeitas. Então, assim, mas o fato é que já ocorreu uma lavagem de mais de 50 bilhões, aí, pelo menos, né, que se tem ideia, nesse caso, da operação de ontem. Vai lá, professor. Schneider quer fazer uma pergunta para o promotor. Doutor Lincoln, primeiro cumprimentá-lo pelo trabalho extraordinário que o senhor vem fazendo há anos, né? Não é só nessa operação. Segundo, dizer, a gente tem notícias e vem recebendo notícias que o crime que começou com o tráfico de drogas e lá nas prisões, etc., ele passa a entrar em concessões públicas, que até foram objeto de investigação do GAECO e do senhor, de várias ordens, né? Dos transportes até uma série de outras áreas. No mercado formal, postos de gasolina, enfim, agora chegando ao mercado financeiro, o senhor diria que hoje a droga é o menor negócio do PCC? Olha, eu não vou dizer que a droga é o menor negócio, porque, na verdade, a gente está falando de todo um ecossistema criminoso. Ou seja, você precisa de ter fontes de arrecadação e a gente está falando, às vezes, de um produto que pode gerar até 150 vezes de lucro, que é a cocaína. Se você comprar 1 quilo de cocaína a $1.000
na Bolívia, no Peru, na Colômbia. Você pode revender, está sendo revendido essa droga em Hong Kong ou mesmo na Austrália, por 150 mil dólares. E se a gente falar de Europa, a gente vai estar falando de 35 mil euros, chegando até 60 mil euros. Quer dizer, nenhum negócio tem um índice de rentabilidade tão grande quanto o tráfico internacional e também um risco tão baixo. Porque vocês podem verificar que quando há apreensão, normalmente se perde uma parte da droga. Né? Ninguém é preso, ou se é preso apenas aquele envolvido no transporte. Isso equivale, segundo estudos da LODC e outras organizações internacionais, a cerca de 10% do que já foi efetivamente colocado no mercado. Mas esse é um ponto. Então, gera muito dinheiro, a gente está falando de bilhões de dólares, né? E isso não envolve só o PCC, envolve outros já. E é claro que você precisa colocar esse dinheiro no mercado formal. E quando a gente fala também, professor, em organização criminosa, tipo mafiosa, como é o PCC, obviamente eles trabalham com dominação territorial. E dentro daquele território, o crime organizado vai explorar o que for lucrativo. Então, se estiver na Amazônia, por exemplo, na região norte, há uma extração ilegal de ouro, um contrabando de ouro. O Peru hoje, para que vocês saibam, o Peru hoje exporta mais ouro que produz. Esse ouro todo é desviado do Brasil, principalmente da região amazônica e do norte do país. Isso também é explorado pelas organizações criminosas. A questão dos combustíveis, quer dizer que o PCC é dono de toda essa fatia do mercado de combustíveis, mas ele participa em algum local dessa logística, principalmente na questão dos postos e alguns distribuidores. Então, veja, eu falo, brincando até para os alunos, né? Eu não consumo cocaína, mas eu ando de carro, eu ando de ônibus, eu preciso usar o transporte todo dia. Então, são serviços que são lucrativos que as organizações criminosas, evidentemente, já se atentaram para isso e vão querer uma fatia desse mercado, não tem dúvida. É interessante Ontem pensar houve por aí, dois- né, promotor, porque Por favor. quando a gente pensa no crime, a gente pensa num negócio sujo, né, que é um negócio proibido. Ontem, nessa revelação, e apesar de a gente já estar ouvindo isso há muito tempo, até as suas falas aqui, né, sobre como o crime organizado está infiltrado na nossa vida, no nosso dia a dia, é possível a gente dizer que a gente banca o crime organizado, não é isso, promotor? Eu não tenho dúvidas. A máfia existe, por exemplo, na Itália, desde 1800. E há um ditado na Sicília, né, que é um estado que ele é permeado pela máfia desde a sua criação. Eles dizem o seguinte: a máfia está em todos os lugares, nós já estamos acostumados a ela. O problema é quando nós não as vemos mais, né? Que é o que está acontecendo na Itália e está começando a acontecer no Brasil. Você não olha para uma empresa, por exemplo, um fundo de investimento privado e entende que dentro daquela empresa que está no local dos mais caros do país, na Faria Lima, em São Paulo, pode estar circulando algum capital que é oriundo do PCC, do crime organizado, que veio do tráfico de entorpecentes. Então é isso, é quando a gente não enxerga mais, você está com toda a razão. E o PCC se sofisticou de uma maneira, e eu tenho falado isso, é muito mais perigoso quando você não vê os fuzis. A gente não tem aqui em São Paulo essa ostensividade mais de violência utilizando essas armas de grosso calibre, porque o território já está dominado. Né? Eles estão em outro patamar, que era o patamar da lavagem estruturada e da participação na economia formal. Ó, 11 horas e 51 minutos, a gente está recebendo aqui o promotor Lincoln Gakia, trazendo informações extremamente importantes sobre a atuação do crime organizado no nosso país. A gente vai para o intervalo, mas segue nessa conversa também pelo YouTube. Vai lá, canal UOL no YouTube que você encontra a gente. E o Josias quer fazer uma pergunta. Vai lá, Josias. Vamos lá. Promotor, eu sei que o senhor é um entusiasta da ideia de criar uma agência antimáfia no Brasil, participa inclusive do debate. Eu queria saber, é evidente que tudo pode ser aperfeiçoado e essa agência pode eventualmente melhorar o processo, se
essa operação de ontem mostrou que é possível fazer o trabalho com as ferramentas de que dispomos, né? Havia uma percepção de que a Receita Federal, faltava um pé da Receita Federal nessas operações. Acha que o que fez a diferença ontem foi essa colaboração? E qual foi o papel, a seu juízo, da entrada da Receita nesse processo? Olha, não só da Receita, mas dos outros partidos, Josmar, foi fundamental. Ela foi talvez um dos aspectos mais importantes. E nós já havíamos detectado isso quando deflagramos a Operação Fim de Linha. Sem a Receita Federal, nós não teríamos conseguido avançar muito na infiltração do PCC nessas empresas de ônibus, porque são com os dados obtidos pela Receita Federal, pela expertise da Receita Federal, o trato desses dados, né, o acesso à contabilidade, às notas, etc., o cruzamento que eles conseguem fazer entre os fornecedores, entre as empresas, a gente não consegue enxergar isso. Então, eu, há muitos anos, no Ministério Público, tenho trabalhado através de forças-tarefas, né? Então, acho, sim, que não só a Receita, mas o COAF e órgãos de controle, veja que nós trabalhamos com o CAD também, né? É muito importante na formação dessas equipes conjuntas. O grande problema, se me permite, Josias, e eu sei, já li a sua matéria de hoje, sobre uma disputa que pode ter havido entre o governo federal e o governo estadual pela paternidade da operação. Primeiro que a operação não tem dono. Essa operação não é do Ministério Público de São Paulo, ela não é da Polícia Federal, ela não é da Receita Federal, da Secretaria da Fazenda. Ela é uma operação conjunta de todos, todos os órgãos envolvidos com protagonismo maior ou menor. O grande problema é esse, por isso que eu tenho defendido a criação de uma agência, não só da agência. A criação da agência, Josias, ela está inserida no âmbito da necessidade de aperfeiçoarmos a nossa legislação. A gente precisa ter uma legislação antimáfia, já que a gente já tem máfia no Brasil, né? E, nesse sentido, para que as ferramentas que estão sendo colocadas nesse projeto de lei, aí eu vou citar, não são apenas questões de aumento de pena. Isso é importante, aumentar a pena para a organização criminosa qualificada ou, como queiram, mafiosa. Mas ferramentas que otimizam, que melhoram o confisco de bens desses criminosos, permitir a infiltração nas pessoas jurídicas, permitir com que haja intervenção nas pessoas jurídicas que estão cooptadas pelo crime organizado ou que fazem negócios com esse crime organizado. Veja que na Operação Fim de Linha, nós não tínhamos instrumentos para provocar a intervenção da prefeitura nas duas empresas de ônibus, a TW e a Ampbus. Nós, pelo menos, instrumentos processuais penais. O que a gente fez foi utilizar a lei de licitação para obrigar a prefeitura a intervir nessas duas empresas. Vejam que elas já operavam há mais de 14 anos e tinham um faturamento que, na verdade, vem do próprio poder público de mais de R$1 bilhão por ano. Então, a criação da agência, na minha opinião, Josias, e essa não é uma ideia do Ministério Público, na verdade, é uma ideia que foi tratada no grupo de trabalho do Ministério da Justiça, do qual a Polícia Federal também faz parte. Eu não quero dizer que isso vai ser ou não aprovado, porque é o ministro da Justiça quem deve dar a última palavra no projeto que vai ser encaminhado ao Congresso. Mas eu sou um defensor da agência, por quê? Porque ela vai sanar esse ruído que vocês verificaram da imprensa, às vezes, de disputas institucionais que só favorecem ao crime organizado. Nós vamos ter ali uma autoridade, evidentemente, né? Que seja um diretor-geral, uma autoridade antimáfia, nós vamos ter um conselho formado pelo Ministério da Justiça, pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Receita, COAF, Ministério Público Federal e estaduais e órgãos de controle, né? Fazendo com que se tenha
também a possibilidade de criar investigações, equipes de investigação com profissionais qualificados cedidos por esses órgãos. Portanto, a gente não está falando na criação de uma nova polícia, a gente não está falando, por exemplo, em aumento de despesa, nada disso, e nem mesmo de concorrer com o Ministério Público ou com a polícia. A gente está tratando de um órgão que possa coordenar e centralizar esses esforços. E esse órgão, com todo o respeito, não é a Polícia Federal, né? E não é também o próprio Ministério Público. Eu acho que essas instituições têm que participar e têm que participar de maneira horizontal, né? Eu acho que isso iria ter uma possibilidade de trabalho mais centralizado e coordenado. É isso que a gente está defendendo. Doutor, tem uma outra informação que está sendo aí investigada também, possibilidade, né, pela Polícia Federal, que é o vazamento, é uma suspeita de vazamento das informações da mega operação. A Polícia Federal vai abrir até um inquérito sobre isso. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho que tipo de vazamento pode ter acontecido, né? Isso prejudicou a operação de alguma maneira? Veja, deixando bem claro, né, eu não trabalhei diretamente nessa operação, foram os colegas do GAECO de Piracicaba, Rio Preto, de Guarulhos e de Santos. A gente só deu algum apoio, né? Mas a questão de vazamento, ela é algo que pode ocorrer numa operação dessa magnitude. A gente está falando de uma operação que abrangia Ministério Público, Ministérios Públicos, porque não é um só, estadual, aqui de São Paulo, Paraná, Ministérios Públicos Federais, Polícia Federal, não só aqui em São Paulo, no Paraná, Brasília, enfim, Receita Federal, Receita Estadual, Procuradoria-Geral do Estado, enfim, as próprias polícias estaduais. Então, é algo que pode ocorrer, porque como eu disse, numa operação dessa magnitude, você não consegue fazer um planejamento sem que todas essas instituições tenham acesso, pelo menos, ao dia da operação que se vai ser feito. É claro que nenhum vazamento é desejável, né? Eu acho extremamente nefasto que tenha havido qualquer tipo de vazamento, mas eu quero registrar que a operação foi um absoluto sucesso. Eu acho que é uma das maiores operações já vistas nesse país, e se houve vazamento que, de certa maneira, dificultou ou atrapalhou a prisão de algum envolvido, você pode ter certeza que não atrapalhou no objetivo principal da operação, que era o confisco, o sequestro, o bloqueio de bens, que era a elucidação desse processo tão complexo de lavagem de dinheiro, de participação de organizações criminosas em toda a cadeia de produção do combustível e também na parte da aplicação financeira, da lavagem de recursos, né, que envolve aí esses fundos de investimento e fintechs. Então, isso foi importante. Esses indivíduos que eventualmente estão foragidos, uma hora serão presos, né? Não tenho nenhuma dúvida disso. Só que eu acho que também não é correto você, de certa forma, atribuir a essa ou aquela instituição a responsabilidade pelo vazamento de qualquer operação, se é que houve. Doutor Lincoln, Houve ontem, doutor Gaki, dá para responder dúvida que mais tem no uma, seu promotor? escutar. Dá para responder mais uma, porque ele falou que ele precisava sair, mas só mais uma. Rapidinho, Josias. Bem rapidinho. Ontem houve uma coincidência muito instrutiva, didática. Enquanto se desenrolava essa operação toda, que, como o senhor já realçou aqui, explicou, foi muito exitosa, no Congresso, os parlamentares voltaram atrás naquela ideia de aprovar, ou pelo menos momentaneamente arquivaram a ideia de aprovar uma proposta de emenda constitucional que condicionaria a abertura de investigação contra parlamentares à anuência ao aval da própria Casa Legislativa, né? Se o Congresso não aprova, não há inquérito, não há investigação. Acha que uma lei como essa, uma emenda constitucional como essa, pode, nessa linha de infiltração do crime organizado em todos os setores da vida nacional, pode estimular os criminosos a buscarem mandatos? Se você tem uma Casa Legislativa em que inquérito só é aberto com o aval da Casa, isto não é um convite ao crime organizado para obter mandatos?
Olha, eu penso que sim, né? Mas também há outros problemas em relação à infiltração do crime organizado nos poderes do Estado, e aí a gente está falando do poder executivo e do poder legislativo. Veja que nesse ano passado nós já tivemos indícios veementes e até comprovação do financiamento por parte, por exemplo, do PCC, no estado de São Paulo, em campanhas a vereadores, mesmo a prefeitos. Imagine isso no país todo, envolvendo o Comando Vermelho, milícias e mais de 70 facções que nós temos em atividade nesse país. É claro que o fim do financiamento privado de campanha tem as suas vantagens, talvez de impedir aquele doma lá na cá, que já ocorreu e foi muito noticiado na época da Lava Jato, né? Mas, por outro lado, fez com que também essas organizações criminosas passassem a financiar campanhas, como eu disse, a vereadores, a prefeitos, e agora pode ter certeza que na próxima eleição também a deputados federais, estaduais, enfim, a membros das casas legislativas em geral, e mesmo a governadores e a presidência, sem que até o candidato saiba. Então, por que eles fazem isso? Pelo mesmo motivo que, às vezes, as empresas faziam isso na época da Lava Jato, porque eles já têm empresas inseridas no mercado formal, eles querem disputar as licitações públicas em diversas áreas de atividade, né? E, para isso, eles precisam ter lá os seus candidatos, os seus representantes, seja no poder executivo, seja no poder legislativo.